Muito bem, mais uma vez, um privilégio de estarmos aqui diante da palavra. E Deus deseja nos alimentar, Ele deseja nos confrontar, Ele deseja nos ensinar algo de valor para a nossa vida particular, para que nós possamos compartilhar justamente com outros irmãos que têm necessidade na sua vida diária. Ou seja, nós estamos tratando treinamento. Esse treinamento está ligado justamente com a palavra de Deus. Lembra que nós havíamos dito ontem que é o seguinte, que a palavra, isto é, na minha mão, na tua mão, isso é a Bíblia. Mas ao mesmo tempo você percebe que a Bíblia é o nosso manual. E que facilita você entender que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Agora a pergunta é para você hoje à noite, você realmente crê nisto? Você tem essa convicção que ela resolve seus problemas no homem interior? Você tem convicção mesmo que essa palavra orienta você de tal maneira que você possa se comportar de uma forma tal que agrada a Deus e reflete a imagem dele para as pessoas ao seu redor. Então nós fomos criados à imagem de Deus. Adão e Eva fizeram com que a imagem dele seja desfigurada em nossa vida devido ao pecado. Então, na parte moral do homem, não existe mais. Agora, o homem tem seu intelecto, ele tem a sua vontade, ele tem seus desejos, ele tem seus sentimentos. Mas tudo é corrupto devido ao fato que Adão havia desfigurado a imagem de Deus em nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, o último Adão recuperou tudo que eu posso, então, hoje refletir a parte moral de Deus, eu posso realizar a vontade dEle, eu posso entender do lado intelectual aquilo que Ele deseja da minha vida, Ele me capacita pelo Espírito dEle que habita em mim, Ele faz com que eu possa entender como fazer escolhas corretas diante de Deus que agrada a Ele, e se torna uma bênção para as pessoas ao meu redor. Então, eu creio que a Bíblia tem resposta para todas as áreas da sua vida concernente o homem interior. Agora, eu compreendo que nós necessitamos um médico para tratar justamente o homem exterior. Mas quanto à necessidade, no sentido de coração, a mente da pessoa, o homem interior, a Bíblia tem toda a resposta. Então, hoje à noite eu quero chamar a sua atenção que 31 de outubro de 2017, nós havíamos comemorado justamente 500 anos da Reforma. Eu quero relembrar você justamente o que isso significa do lado de aconselhamento bíblico. Eu me lembro da primeira vez que eu subi essa escada aqui fora. E cada degrau fala algo importante para o crente. Então eu quero relembrar você justamente o que está sendo falado cada vez que você está subindo aquela escada. Ou seja, nós estamos falando sobre uma pessoa importante na história da igreja. Uma pessoa que tinha bastante ousadia de declarar que a palavra de Deus é suficiente para o homem. Inclusive, Lutero, ele era conselheiro bíblico. Agora, ele dava aconselhamento bíblico através de cartas. E cada carta dele tinha algo que manifestava que a Bíblia é suficiente para resolver o problema do homem. Agora, para relembrar você o seguinte, veja comigo que um dia chegou a coragem dele, que ele chegou lá na porta da igreja, ele colocou 95 teses
resumido em 5 solas. Isso foi na porta da igreja do castelo em Wittenberg, Alemanha. Notem que ele colocou, primeiramente, sola escritura. Então, isso significa que quando ele fala somente a Bíblia tem resposta para o homem. E quando ele fez aquela declaração, levou para ele ousadia, coragem, confiança mesmo em Deus, porque ele estava agindo contra a Igreja Católica. Ele tinha coragem de dizer o seguinte, que somente a palavra tem resposta. E depois, ele havia abordado sola fide, ou seja, somente a fé. Agora, a fé tem que ser justamente uma fé que nós chamamos fé salvífica. Fé salvífica significa que a pessoa colocou toda a sua confiança na palavra de Deus, que é fiel, que é a palavra de Deus, que é suficiente. Você coloca toda a sua confiança nessa palavra. Então, quando ele colocou justamente que somente as Escrituras, claramente que ele colocou também a necessidade somente a fé. Porque a fé de Deus em nossa vida é o seguinte: você não somente tem justamente a doutrina correta no seu coração, mas você tem que agir de acordo com a doutrina correta. Isto é fé salvífica. Tem muita gente por aí que fala que eu tenho fé, mas você percebe na vida, não demonstra em ação essa fé que tem na sua vida. Por esse motivo, Tiago havia falado o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, eu creio que essa parte hoje à noite que eu estou abordando tem uma importância muito grande para a nossa vida. E ele fala também sola gratia, ou seja, somente a graça de Deus. Então, a graça de Deus significa para você que você recebe algo que você não merece. A misericórdia de Deus, você não recebe o que você merece, devido ao fato que você recebeu o que você não merece, ou seja, a graça de Deus. Então, a minha pergunta hoje, você compreende, quando você está subindo essa escada ali fora, o significado de cada degrau ali? E eu coloquei de uma forma de colunas. Mas a primeira vez que eu vim para essa igreja, eu fiquei abençoado só subindo lá. Eu não sei quem colocou, não sei quem mandou, mas foi certo. Porque todo dia você tem que ser relembrado que Deus é suficiente para a nossa vida. E depois, só Cristo. Somente Cristo resolve o problema do homem. Somente Ele facilita você refletir a imagem de Deus, porque o homem foi criado à sua imagem. Então, ontem à noite eu fiz uma pergunta: por que aconselhar? Para recuperar a imagem de Deus no homem. Por esse motivo eu viajo. Por esse motivo eu fico falando a palavra de Deus para os amados irmãos, não somente aqui, mas em outras igrejas. Para relembrar todo mundo a necessidade de entender que o porquê de aconselhamento bíblico é refletir, recuperar a imagem de Deus no homem. Então, no último Adão, Cristo fez isso aí. Ele recuperou a imagem dele na sua vida através de fé salvífica, fazendo uso da palavra suficiente para que você possa compreender. Somente a palavra tem resposta para a sua vida, ou seja, o homem interior. Só lhe deu a glória. Quando você está refletindo a imagem de Deus, percebe comigo que isso glorifica a pessoa de Deus. Agora, domingo à noite, tinha um conjunto aqui, um coral, cantando, glorificando a Deus. Mas eu digo o seguinte:
Será que o coral glorifica a Deus diariamente no seu andar, no seu pensar, no seu falar? Não estou julgando ninguém. Mas facilmente você chega aqui e você canta com aquela alegria, glorificando a Deus. Mas a prova é seu andar diariamente diante da pessoa de Deus. Então você percebe como essas 5 colunas são importantes para nós. A Bíblia, ela é suficiente, somente ela. E necessitamos somente a fé para você compreender como ela é útil para você realmente adquirir em sua vida a imagem de Deus. Para você poder compreender que Deus é verdadeiro. Muito bem. Novamente, nós estamos dizendo que isso se coloca como os 5 absolutos das Escrituras. Agora, eu não sou presbiteriano. Eu não sou batista. Eu sou crente. Mas o que é importante é o seguinte: o fato que eu confio nos 5 absolutos que vocês confirmam aqui nessa igreja. Por esse motivo, nós temos unidade aqui. Eu tenho o maior prazer de estar aqui nessa igreja. Inclusive, se eu morasse nessa cidade, eu estaria aqui todo domingo. Porque eu vejo, só aquela escada me fala da sua igreja. A coisa linda, a coisa que anima, aquilo que motiva, aquilo que faz com que você possa entender que essa igreja pertence à pessoa de Cristo. Nós somos pedras vivas, porque aqui nós estamos louvando a pedra angular, que é Cristo Jesus. Agora, novamente, Lutero era conselheiro bíblico. Eu nem aprendi o que ele esqueceu ainda. Eu estou procurando aprender aquilo que ele esqueceu. E ele, para mim, quando você faz leitura das cartas dele, deixa você arrepiado em ver como ele fazia uso da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, o Lutero, grande pregador, grande professor, ele sofria diariamente depressão. Mas a depressão não derrotou ele, porque ele fazia uso da palavra de Deus na vida dele, mas ele mesmo sofreu na parte de sentimento de depressão na sua vida. Mas ele venceu, porque ele colocou 5 colunas na vida dele. Somente a Bíblia, somente fé. Percebe como ele venceu justamente a depressão na sua vida. Agora, possivelmente aqui nessa igreja tem algumas pessoas que têm sentimentos depressivos às vezes na sua vida. O Lutero, ele tinha a mesma coisa. Diariamente ele encarava a depressão na sua vida. Mas ele foi conselheiro bíblico, ele aplicava a palavra de Deus para ele mesmo primeiro, para que ele pudesse ajudar outras pessoas. Agora, notem novamente, sola gratia, sola fide, solos Christus, sola Escritura, sola Deo glória. Então, isto é realmente o fundamento da igreja protestante. E por esse motivo, todo dia você deve levantar dizendo a Deus, muito obrigado, que Lutero tinha coragem. E ele foi na porta da igreja, ele pregou 95 teses, que representa 5 colunas. Agora, nosso assunto hoje à noite. Aquilo foi somente para animar você. E você ficou animado? Aquilo me animava muito hoje, quando estava preparando para estar aqui hoje à noite. O que faz o aconselhamento bíblico a ser bíblico? Agora a resposta é claramente a Bíblia. Fazendo uso dela, né? Agora, ontem, o porquê para refletir a imagem de Deus. Agora, o que faz o aconselhamento bíblico ser bíblico é praticar a palavra de Deus
e submeter ao Espírito Santo na sua vida. Agora, notem comigo o seguinte. Certa vez eu estava nessa igreja dando curso de autoconfrontação. Então, eu quero relembrar vocês o seguinte. Veja comigo que o trecho bíblico que eu coloquei. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo esquece a sua aparência. Lembra que eu falei para você que no meu apartamento lá no hotel, 2 espelhos. Às vezes eu gosto de afastar um pouco. Não gosto de ficar perto. O mais perto do espelho que eu fico, o mais feio eu sou. O espelho não mente. E a palavra é a mesma coisa. O mais perto que você chega à palavra, o mais que você percebe que você tem defeitos. Mas somente Deus que pode resolver isso na sua própria vida. Notem comigo também que nós havíamos abordado esse trecho bíblico que foi chave ontem, mais uma vez chave hoje à noite. Veja como fala. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil. Agora, quando se fala toda palavra inspirada por Deus, pense comigo um pouquinho. Levou 1000 anos, ou seja, 1600 anos, para terminar as escrituras. 1600 anos, 40 homens. A maioria não tinha conhecimento do outro. A tema, desde Gênesis a Apocalipse, é a mesma coisa, Cristo Jesus. Tudo que nós estamos lendo na palavra revela a revelação de Cristo para nós. Então, quando você está abordando qualquer livro na Bíblia, que é uma biblioteca de 2 prateleiras, cada carta, cada livro fala do mesmo tema, Cristo. E não tem contradiz na palavra de Deus. Nada. Ela é perfeita. Ela é suficiente. Ela é fiel. Ela é rica para a nossa própria vida. Agora, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, ou seja, educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto para o quê? Plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, no aconselhamento bíblico, quando estou na minha sala, lá na minha igreja, e o aconselhado está na minha frente, eu tenho esse projetor ao meu lado na mesa, que está julgando a mesma coisa que você está vendo hoje à noite, ele está vendo na parede atrás de mim. Então, eu uso o PowerPoint também no aconselhamento bíblico, porque isso facilita 2 coisas. Eu posso ficar de olho nele enquanto estou falando. Ao mesmo tempo, eu estou vendo o meu computador à minha frente, para eu poder acertar justamente o meu preparo para conversar com ele. E quando estou falando algo de base bíblica, eu jogo aqui na tela, para que ele possa ouvir e enxergar ao mesmo tempo. Então, percebe que o PowerPoint facilita a nossa compreensão da palavra de Deus. Agora, quando se fala desse assunto, eu quero dar uma pequena introdução antes de começar. Primeiramente, por que este assunto é necessário? Porque todo homem tem problema. Você tem problema. A irmã aqui tem problema. O irmão tem problema. Esse problema se chama pecado. E às vezes você fica nervoso. Outra vez você fica sem paciência. Às vezes você fica com amargura no coração. Às vezes você tem uma preocupação. Às vezes você fica ansiosa. Às vezes você fica irritada. Às vezes você tem ira. Tudo isso significa que você tem problema. Cada um de nós. Não existe pessoa que não tem problema. Então, por que esse assunto é necessário? Para não aliviar, mas para vencer
justamente um problema na sua própria vida. Irmãos, todo dia eu percebo algo na minha vida que eu preciso tratar. E a mesma coisa lá no meu apartamento. Antes de sair do meu apartamento hoje, eu fiz o seguinte. Aí eu saí. Agora, por que eu fiz isso aí? Porque eu queria me apresentar do melhor jeito para vocês hoje à noite. Não é ruim ficar em frente do espelho. Agora, se você ficar em frente do espelho por outro motivo, não é bom. Mas eu quero me apresentar de uma maneira mais correta na sua igreja com os amados irmãos. Dá para compreender? Agora, ao mesmo tempo, quando me levantei hoje, eu me coloquei diante do espelho da palavra de Deus para me arrumar, biblicamente, para ser uma pessoa paciente, porque o Jaime, onde está Jaime? Jaime aí, ele chegou atrasado no hotel hoje. Mas eu não fiquei faltando paciência. E também o pastor Antônio, era para ele me comunicar o horário que ele viria. Mas ele não me comunicou, eu comuniquei a ele, depois ele me falou. Então você percebe como facilmente você pode faltar paciência? Mas eu lidei com isso aí na minha vida. Eu não fiquei com cara fechada quando ele chegou. Eu não tinha raiva contra o pastor Antônio, porque eu tinha paciência. Sabe por quê? O fruto do Espírito, amor, alegria, né? Longanimidade, bondade, dignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então eu posso conseguir andar de acordo com a palavra de Deus. Por que este assunto é necessário? Porque o meu falta paciência. Porque o Bill, às vezes, ele fica irritado. Às vezes o Bill fica ansioso. Mas a Bíblia resolve para mim, porque ela me confronta. O Espírito Santo facilita para eu poder me ajustar diante do espelho de uma forma que reflete a imagem de Cristo. Amém, aleluia, amém. Nós temos justamente a resposta bíblica para todo homem concernente o homem interior. Porque diferentes pessoas usam o termo aconselhamento bíblico de várias maneiras. Agora, nós entendemos que quase todo crente, eu digo quase, né? Nem todo, fala que a Bíblia é suficiente. O pastor da igreja, ele chega aqui no púlpito, ele chega com a palavra de Deus diante dele e diante de você. Ele declara que ela é suficiente. Ele declara que ela é verdadeira. Mas na hora de problema, ele procura mandar o membro da igreja para o psicólogo. Porque ele mesmo não acredita que a Bíblia é suficiente. Se ele realmente acredita que essa palavra é suficiente, então só precisa fazer uso dela na vida da pessoa. Agora não sai daqui dizendo que eu falei mal deles. Eu não falo mal deles. Eu falo mal daquilo que eles ensinam, porque não é bíblico. E nós vamos ampliar isso ainda hoje à noite. Agora notem, porque todos precisamos de precaução e sabedoria. Se você adicionar uma ideia ao nosso modelo de aconselhamento bíblico, então você percebe que tem pessoas, tem a Bíblia na mão esquerda e um livro humano na mão direita. Então ele vai para a faculdade e ele tem uma confusão. Eu fui ensinando a Bíblia, agora estou sendo ensinado algo aqui na faculdade que contradiz a Bíblia. Irmãos, eu digo hoje à noite, eu quero facilitar para você entender que essa palavra pesa mais do que a palavra do homem, que se chama humanista. Deu para compreender? Está comigo hoje à noite? Está entendendo bem? Agora veja ainda que ele fala para nós, através do nosso ensino, quando reconhece que a Bíblia como fundamental.
Agora, eu tenho uma casa boa lá nos Estados Unidos, mas eu digo para você, antes de colocar a telhada, tinha que colocar o quê? Alicerce. E quando se fala que a Bíblia é fundamental, quer dizer que a Bíblia é alicerce para a nossa vida. Então, notem que quando você tem a palavra de Deus na sua mão, no seu coração, você tem algo fundamental para a sua própria vida, ou seja, alicerce para a sua vida. Você pode até ficar em cima dela, com sua confiança na palavra, sabendo que ela nenhuma vez vai deixar você em mão. Ela não volta vazia. O caminho dele é mais alto. O pensamento é mais alto do que o pensamento do homem. Notem então, eu quero abordar o pirâmide teológica. Agora, possivelmente alguns de vocês vão dizer, mas eu não sou pastor, não quero saber isso aí. Isso é para o pastor. Não, é para você. O que o pastor sabe, você deve saber. Inclusive, se você permitir, eu vou falar algo bem pesado. Sabe o que é? A igreja mesmo deve ser seminário. Você me entendeu? Nós devemos fazer uso da palavra de Deus aqui, tanto como eles estão usando lá no seminário. Nós devemos até dar nota para você. Se você não é bom aluno aqui na igreja, nota 5, 4. Se você é bom aluno, entende bem, nota 7. Se você pratica o que você entende, nota 10. A igreja deve ser instituto bíblico e seminário. Então, vamos abordar o que nós chamamos justamente pirâmide teológica, que vai facilitar você entender o que eu estou colocando para você hoje à noite. A primeira coisa que nós devemos entender, que tem a cânon, ou seja, foi decidido quais são os livros que são divinos. E nós confiamos nesses livros. Agora, tem certas igrejas que haviam colocado livros a mais na sua Bíblia. E, ao mesmo tempo, eles têm a Bíblia pura. Mas eles colocaram outros livros dentro da palavra de Deus que estraga o que está lá dentro. Agora, e também nós entendemos que em nossa mão nós temos as Sagradas Escrituras. E isso se chama nível número 1, alicerce. E depois nós entendemos a parte hermenêutica, que eu vou abordar mais detalhadamente quando nós tratamos os elementos de aconselhamento bíblico. E também exegese, onde nós vamos utilizar nível número 2 para aumentar o alicerce que nós temos diante de nós. Depois nós temos a teologia bíblica, que é o nível número 3. E depois nós temos teologia, ou seja, a teologia sistemática, que seria nível 4. Agora, possivelmente na sua apostila você tem 6 níveis. Mas eu acho mais fácil entender com 5 do que 6. Então você pode dizer que o Belo é bom demais, porque ele só colocou 5 níveis. Eu não preciso memorizar 6, só 5. Agora, o último nível se chama teologia prática. Agora, deixe eu explicar cada nível rapidamente. Quando se trata das Sagradas Escrituras, então nós estamos entendendo o seguinte: o que o texto diz. Quando estou lendo, o que está falando para mim? Primeiro nível, eu tenho que entender o que ela está dizendo para o Belo, para que eu possa depois explicar para você o que a Bíblia está dizendo para você. Isso seria justamente alicerce da palavra de Deus, entender o que ela está dizendo. Segundo, qual é o significado do texto, que nós tratamos exegese e hermenêutica, que eu vou ampliar mais para frente, ou seja, amanhã à noite ou depois. E depois vem o que nós chamamos teologia bíblica. Quais são as verdades e doutrinas? Irmãos, cada vez que você está subindo aquela escada ali,
5 doutrinas. Doutrina significa ensinamento, não algo pesado. Doutrina é ensinamento. Então, cada vez que você está subindo, você está dizendo 5 solas aqui. 5 doutrinas absolutas para o homem de Deus, que você precisa abraçar pela fé salvífica. E depois nós temos o que a Bíblia diz. O que ela está dizendo concernente à minha vida. E uma vez que eu estou entendendo o que ela está tratando na minha vida, então eu preciso entender como aplicar as Escrituras. Agora, nós vamos ter uma aula durante a semana, chama-se Santificação Progressiva, onde você vai aprender a aplicar essa palavra na sua vida diária, para que você possa refletir a imagem de Deus na parte moral, no seu sentimento, na sua conversa, nas suas escolhas, nos seus desejos e a vontade de Deus sendo feita na sua própria vida. Então veja o que eu falei já. Só até aqui é uma pequena introdução do assunto hoje à noite. Agora, notem o que faz o aconselhamento bíblico ser bíblico. Então eu coloquei para você um pirâmide, que facilita você entender o que faz o aconselhamento bíblico ser bíblico. O nível 5, sem nível 1 a 4, não é aconselhamento bíblico. Se não aplicar, então não é aconselhamento bíblico. Então você pode ter tudo correto, no sentido de entender. Mas se você não aplicar, não é aconselhamento bíblico. Não é discipulado. Você precisa praticar o que ela fala. Por esse sentido, a própria Bíblia fala que o alimento sólido para os adultos, aqueles que têm maturidade, para discernir o que? Entre o bem e o mal. Porque pratica a palavra. E quem que pratica vai ter discernimento. Agora, às vezes alguém gosta de fazer uma pergunta com Bill ou pedir algo. E certa vez um irmão, ele chegou ao meu lado dizendo, Pastor Bill, amanhã eu tenho que fazer uma decisão bem pesada. Você poderia orar que Deus me dê discernimento? Eu respondi para ele assim, você é praticante da palavra? Mas que isso tem a ver? Eu estou pedindo oração. Não adianta eu orar por você se você não pratica a palavra para você adquirir discernimento. Discernimento, irmãos, vem através de praticar a palavra, de aplicar os 4 níveis. Se não aplicar os 4 níveis, não é conhecimento bíblico. O nível 5, sem os 4, 1 a 4, não é aconselhamento bíblico. Nosso modelo de aconselhamento deve ser alicerçado em teologia sã. E por esse motivo, o pastor Antônio me convidou para poder dar essa aula para você hoje à noite. Porque ele sabe que eu estou colocando alicerce sólido para você, que está baseado em teologia sã. Agora, notem comigo na sua apostila, os níveis 1 a 4, sem o nível 5, são incompletos e ineficazes. Então, você pode ser conhecedor da Bíblia. Você pode ter uma boa hermenêutica. Você pode entender bem a teologia. Você pode entender bem a teologia sistemática. Mas se não praticar, zero. É zero. Então, por isso, nós necessitamos todos os níveis para que nós possamos dizer que nós somos conselheiros bíblicos. Nossa teologia deve ser ensinada de modo que ajuda a transformar as pessoas. Veja a palavra-chave aqui, transformar. A transformação, sabe como vem a transformação? Novo nascimento. Quando você nasceu de novo,
novo nascimento. Então, Deus transformou a sua vida naquele momento. Mas você que nem neném naquele momento. Você precisa ser instruído. Você precisa aprender a palavra. Você precisa compreender o que ela significa para a sua vida. Você precisa fazer uso dela na sua vida para que você possa refletir no seu problema, sabendo que ela também tem solução para o seu problema, que se torna para você esperança bíblica. Isso requer de você prática. Você precisa ter mudança do seu pensar, mudança do seu falar, mudança do seu agir. E você precisa de um plano. Cada um de nós precisa de um plano. Agora vamos pensar em jogador de futebol. Vocês sabem que Caio, ele joga bem. Mas se você perguntar a ele sobre plano, ele vai falar para você justamente o plano que o time tem para vencer o outro time. Ele tem plano. A minha pergunta para você, você tem plano de vencer problemas na sua vida do lado bíblico? E você conhece outros crentes que você gostaria de ajudar, mas você não sabe como ajudar. Ele tem um plano para vencer problema na sua vida particular. Agora, transformar as pessoas. Agora, você sabe o que é isso aí? Sabe ou não sabe? O que é? Exatamente. Agora, você sabe, depois um processo se torna o quê? Borboleta. E sabe o que eu chamo isso aí? Isto é transformação verdadeira. Agora, quando Deus invadiu a sua vida, através da palavra de Deus, houve uma transformação radical na sua vida, uma nova imagem na sua vida. Essa nova imagem é Jesus. Houve uma mudança. Quando me converti, todos os meus colegas sabiam que houve algo radical na minha vida. Mas eles não pensaram, mas o Bill, ele ficou fanático. Parece que ele não xinga mais. O que aconteceu com ele? Ele não bebe mais. O que aconteceu com ele? Ele deixou isso, ele adquiriu aquilo. Ele mudou. E eu perguntei a eles, gostou ou não gostou? Gostei uma parte. Outra parte não gostei. Mas houve uma transformação de dentro para fora. Agora o psicólogo sabe o que ele faz? Ele quer fazer uma mudança de fora para dentro. Não funciona, gente. Não funciona. A mudança tem que ser dentro de você. E a mudança dentro vai ser manifestado no seu comportamento. Está comigo? Diga-me sim. Pelo menos uma dúzia, né? Muito bem. Agora, veja algo mais sobre isso. Isso se chama santificação progressiva, ou seja, mudança permanente na sua vida. Por esse motivo, nós temos a alegria do Senhor. Porque houve mudanças radicais na nossa vida de tal maneira, apesar dos meus sentimentos, eu posso ter a alegria do Senhor na minha vida. E Neemias, por sua vez, capítulo 8, verso 10, ele fala, alegria do Senhor, a minha força. Agora eu pergunto, você poderia dizer a mesma coisa? Alegria do Senhor, a sua força. Às vezes eu vejo o crente andando assim, ó. Não tem alegria nenhuma. Não tem força nenhuma. Porque ele não anda com aquela alegria na vida dele. Agora, não sai de aqui dizendo o que eu falei. Que você tem que ser feliz toda hora. Mas você tem que ter a alegria de Deus toda hora. Nem sempre eu tenho uma felicidade. Mas eu tenho a alegria do Senhor. Só para você entender. A minha esposa está lá nos Estados Unidos, no norte do país. Agora eu não estou feliz de estar aqui sem ela. Mas eu tenho a alegria que eu estou aqui devido à vontade de Deus. Eu sei que Deus está cuidando dela lá. Agora, felicidade de ficar separado dela, eu não tenho nenhum. Felicidade não tenho, eu quero estar com ela. Mas, irmãos, eu tenho a alegria, apesar de não estar com ela. Deu para compreender?
Agora veja o seguinte, quando se fala sobre esse assunto, letra B, que facilita você entender o seguinte, perguntas que preciso fazer para entender essa palavra como sendo o que faz aconselhamento bíblico a ser bíblico. Veja o seguinte, é possível que o que estou fazendo no nível 5 não esteja firmemente alicerçado nos 4 níveis. Você deve levar essa apostila para a sua casa. A maioria de vocês, no sábado, vai colocar numa prateleira. Ou talvez na gaveta. Ou talvez algum lugar onde você vai guardar. Não guarda, não. Deixa onde você pode olhar todo dia por algumas semanas. Até aquilo se torna para você algo vivo na sua própria vida. Lá nos Estados Unidos tem muita gente que faz curso. Depois do curso já esqueceu o que aprendeu. Porque coloca a apostila numa prateleira e não olha mais. Na minha mesa, eu tenho diversas apostilas. E às vezes alguém liga, faz uma pergunta. Guarda. Eu acho já a resposta. Deu para entender? Você precisa fazer uso dessa apostila porque você pagou R$8. Se você pagou somente 6, você deve 2. E se você não paga os 2, então você precisa pagar 10 porque tem juros. Gostou, né? E até ele gostou. O pastor, ele está lá. Muito bem. Agora, é possível que eu não tenha me esforçado o suficiente para desenvolver os níveis 1 a 4. Isso significa que você precisa ser o quê? Estudante da palavra. O aluno dela mesmo. Você precisa ter estudo bíblico. Lembra que ontem à noite eu falei que tem discipulado em grupo grande, como nós temos hoje à noite. Depois é bom ter discipulado com 4, 5 pessoas, grupo pequeno. Depois é bom ter discipulado 1 a 1. Onde você pode abrir mais o assunto com a pessoa, porque somente vocês dois. Interessante, quando estou com uma pessoa, ela tem justamente uma liberdade de fazer mais perguntas. Mas numa sala assim, a pessoa tem reserva. Se eu fizer essa pergunta, todo mundo vai pensar que eu sou doido, que eu não entendo nada. Mas quando você está com uma pessoa, trocando ideias bíblicas, facilita seu crescimento. Então, é possível que eu tenha me esforçado suficiente para desenvolver os 5 níveis, 1 a 4. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você hoje à noite. Ontem nós estávamos aqui, no mesmo horário, nós estávamos. Eu pergunto, quanto tempo você gastou de ontem para hoje revendo a sua apostila? Não precisa responder. Deus já sabe. Ele quer que você saiba. Às vezes o aluno pega a apostila, olha, foi muito bom estar com o pastor Bill, ele explicou bem, não sei o que, mas foi ótimo, eu gostei do PowerPoint dele, foi ótimo, eu gostei da Bárbara dele, foi ótimo lá, a igreja é boa, escada lá fora, 5 colunas, maravilha! E o que você aprendeu? Não sei. Porque não verifiquei o que foi falado. Deu para entender, gente? Então, a pergunta para você hoje à noite, é possível que você tenha se esforçado suficientemente para entender, desenvolver os 5, ou seja, os 4 níveis. Agora, adotando convicções sobre a inspiração das Escrituras. Você tem convicção mesmo que isso veio de Deus? Mas como vocês sabem? Quando eu pergunto ao crente, como vocês sabem? Ele fica olhando para... Eu creio, mas eu não sei explicar. Então você não sabe, então. Se você não sabe explicar, você não sabe.
É como alguém que nunca dirigiu o carro, ele fala que eu sei dirigir o carro. Já dirigiu? Não. Então você não sabe. Até você coloca a mão no volante e você não sabe. Talvez você conheça a técnica do carro. Talvez você havia lido o manual do carro. Mas até você chegar lá e tocar o volante, colocar a chave e dar uma partida, você não sabe. Deu para entender isso aí? Tem muito crente que não sabe. Quando eu falo a Bíblia é inspirada, amém, aleluia, amém, 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 amém. Então explique por que você falou amém. É porque eu creio que a Bíblia é inspirada. Mas como vocês sabem que é? Deu para entender, gente? Muitas pessoas nem sabem onde olhar para explicar para você que ela é inspirada. Deu para compreender isso? Agora, veja o seguinte. Aprendendo princípios de hermenêutica. Eu vou aguardar esse assunto mais para frente. Agora, veja também, praticando o processo de exegese. O que está sendo colocado de uma forma correta, será que eu estou praticando isso como um processo para que eu possa adquirir essa mudança na minha vida no modo prático? Notem também desenvolvimento a sua compreensão de teologia sistemática. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder. Quantos aqui podiam me falar 5 doutrinas que fazem parte da teologia sistemática? Você quer tentar? Ninguém quer, porque você não tem segurança, não é isso mesmo? Talvez ele lá, você é de onde? Você? Ah, muito bem, você fala português. Do jeito do pessoal de Portugal, né? Você fala daquele jeito que é difícil para a gente entender, né? Mas você está aprendendo hoje um bom português, porque eu estou falando um bom português para você. Está me entendendo bem? Então, você sabe 5 teologias sistemáticas, você sabe? 5 doutrinas da teologia sistemática. Não precisa, você sabe ou não sabe? Você sabe? Você sabe? Porque vocês são o quê? Alunos do... Devem saber. Se não sabe, nota 5. E se sabe, nota 7. Se pratica, nota 10. Amém? Aleluia, amém. Ok, muito bem. Então você está entendendo bem, né? Ok, ótimo. Então vamos continuar nosso estudo aqui. Quando reconhece que a Bíblia como suficiente, a pergunta é, você acha que ela é suficiente para a sua própria vida? Você tem dúvidas sobre isso aí? Vocês sabem que na igreja, no dia de hoje, tem pessoas que são psicólogos, porque não entendem que a Bíblia é suficiente para a pessoa, para a sua necessidade. Para a sua necessidade. Notem então o seguinte, a palavra de Deus provê tudo o que necessitamos para a vida e piedade. Agora, eu quero colocar para você algo que facilite você entender melhor. A Bíblia contém toda a revelação de Deus necessária para uma pessoa entender como agradá-lo. Agora, minha pergunta para nós hoje de noite, você sabe como agradar a Deus? Segunda pergunta, você pratica que você sabe como agradar a Deus? Porque para agradar a Deus, você tem que praticar o que nós estamos falando. Não sai daqui dizendo que eu falei que você tem que ser uma pessoa perfeita. Mas você deve ser uma pessoa constante. Constante no sentido que você procura obedecer a palavra de Deus em toda área na sua vida, sabendo que há momentos que você pisa na bola. Nesse momento, você confessa. E Ele perdoa e você volta novamente fazendo o que é correto. Então, a Bíblia contém toda a revelação de Deus necessária para uma pessoa entender como agradá-lo e glorificá-lo
nessa presente vida. Então, lembra que eu falei ontem à noite? O porquê conciliar. Resposta para glorificá-lo, para agradá-lo. Mas como nós vamos agradar a Ele? Como nós vamos glorificar a Ele? Refletindo a imagem de Deus onde nós estivermos. Novamente a chave. Toda Escritura, inspirado, útil para o quê? Ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, ou seja, educação. Agora, notem também que ele fala para que o homem de Deus seja o que? Apto e também plenamente preparado para toda boa obra. Agora, se eu faço pergunta, vou fazer. Você acredita que ela é inspirada? É ou não? Levanta a mão, você acredita ou não? Agora, quem que pode provar biblicamente que ela é? Quem? Levanta a mão. Você quer? Quem pode? Levantar a mão. Você, pode falar. Pela duração dela, várias vezes diante da história, ela foi tentada ser destruída, não conseguiu. Pela quantidade de escritores ao longo dos séculos que escreveram e a sua coerência entre uma mensagem e outra, né? E ela ser também um livro totalmente atual, independente do tempo que ela foi escrita. Ela sempre é atual para o homem, porque o homem, ela foi escrita para o problema do homem. E o problema que o homem tem hoje, ele tinha 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Isso é uma das bases da inspiração, da veracidade, da infabilidade da Bíblia. Rapaz, você me animou. Agora, eu quero só uma coisa de você a mais. O trecho bíblico que fala o que você falou. Isso acontece com todo mundo, né? Quem eu havia lido aqui? Toda a Escritura inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Se alguém pergunta a você, mas como você sabe que é inspirada? Abre a Bíblia, segundo Coríntios 3,16. Timóteo, né? Você me pegou, né? Você está acordado mesmo, né? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Agora, lembra que eu coloquei isso para você ontem à noite? Eu preciso, o quê? Ensinar o que é correto. Hoje à noite eu tenho toda certeza que eu estou fazendo isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou ensinando para você o que é correto. Mas eu já sei que você vai sair do caminho e você precisa o quê? Ser repreendido. Para você entender o erro na sua vida, aquilo que é errado na sua vida, que não glorifica a Deus. E depois eu preciso corrigir você, para que você seja uma pessoa correta novamente. E para você permanecer como uma pessoa correta, ou seja, constantemente andando com Deus, você precisa ser educado. Educar para que você possa ter o quê? Maturidade. Isso requer de nós treinamento, treinar. Então você percebe quantas vezes que eu tenho repetido de algumas coisas que eu falei ontem? Você já percebeu? Bom professor. O bom professor, ele precisa repetir. Porque eu sei que às vezes você não pega a primeira vez. Às vezes nem a segunda vez. Às vezes nem a terceira vez. Então, reparem, se você quer discipular, você quer ensinar, você precisa repetir a mesma coisa de diversas maneiras para que a pessoa possa compreender o que você está colocando. Outro trecho bíblico que facilita você entender que ela é inspirada. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Essa palavra vida significa conduta e comportamento. Por isso eu digo para você, eu não preciso do lado humanista. Porque a Bíblia me dá tudo o que eu preciso para eu poder andar de uma forma que agrada a Ele e glorifica a Ele, que reflete a sua imagem, que resolve
os meus problemas na minha vida diária. Agora, ao mesmo tempo, ele fala para a piedade por meio do. Então, vamos avaliar a palavra piedade. A palavra piedade significa santificação progressiva. Então, nessa semana, eu vou dar uma aula somente sobre esse assunto de santificação progressiva. Pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, tem 2 trechos bíblicos que fornecem para você como você pode responder para alguém. Eu sei que ela é inspirada. Abre a Bíblia, 2 Pedro 1:3. Abre a palavra, 2 Timóteo 3:16. Abre a palavra de Deus, Salmo 19. Tudo isso fala que a Bíblia, ela é suficiente. Está vendo lá? 19:7, né? Veja o que ele fala. A lei do Senhor é perfeita. E o que ela faz na vida? E vigora a alma. Que é a alma? Aquilo que está dentro de você. O homem interior. Agora, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. E faz o que para você? Então, você sabe que para você ser sábio, você precisa ter confiança nele. E para você ser uma pessoa perfeita na prática, você precisa praticar a palavra de Deus, porque ela é perfeita. Por esse motivo, Pedro havia abordado esse assunto dizendo que Deus havia dito, eu sou santo, sei santo, porque eu sou santo. Agora, será que é possível ser santo? É possível. Santificação progressiva. Então, a palavra piedade significa justamente o quê? Santidade. E santidade, ou seja, a santificação progressiva. Agora, estou vendo que é 20:31. Você pensou que não estava olhando, né? Mas você estava olhando. E estava olhando para o pastor da igreja também, porque às vezes ele fica com cara fechada. Está na hora de terminar. Então, antes de terminar, calma. Antes de terminar, antes do nosso intervalo, eu quero que todo mundo chegue aqui à frente. Porque eu quero tirar uma foto. Mas para eu tirar foto de mim, no meio de vocês, alguém que tem que tirar, né? Porque o selfie não dá. Porque meu braço não é comprido, não. Para tirar foto de todo mundo, eu teria que ter um braço de 4 metros. E não dá mesmo. Então, alguém, ali em possivelmente cima, aquele irmão lá em cima, vai tirar uma foto bem linda com a sua máquina. Dá ou não dá? Depois você manda para mim, sem cobrar, de graça. Então, depois, os avisos dele. E ele dá, você percebe que ele dá avisos bonitos, né? Bem lindo mesmo. Então, ele vai dar alguns avisos, ele vai falar sobre alguns livros, e depois, uma foto de todo mundo aqui juntos, eu vou ficar no púlpito, e vocês vão ficar em volta de mim. Amém ou não? Amém. Aleluia? Amém. Ok, muito bem.